Olá, graça e paz. Eu sou o Reverendo Marcelo Lemos e estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma videoaula da nossa sala dos professores da revista Examinai. No próximo domingo, estamos dando início à nova edição da revista Examinai, cujo tema principal é a doutrina da salvação. Você se lembra que a última revista abordou o tema como tema a doutrina de Deus. Agora, esse novo e importantíssimo tema está chegando para a nossa edificação na palavra de Deus. Antes de entrar no tema da nossa primeira lição, eu quero trazer alguns recadinhos para você. Antes, as nossas videoaulas, as que foram gravadas, chegavam até você, professor, até você, professora, através do nosso canal do WhatsApp. O nosso canal continua, porém, para melhorar a qualidade dos nossos vídeos, nós estamos lançando um canal no YouTube. Através desse canal do YouTube, nós teremos as nossas videoaulas normalmente, porém com uma qualidade de vídeo muito melhor, para que você tenha uma experiência mais agradável. Além do canal do YouTube, você tem também o nosso blog, que é dentro do site da Editora Beré. É só você acessar o link que está aparecendo aí para ter acesso a artigos e estudos teológicos, estudos bíblicos a respeito das lições da semana que você estiver estudando. Inclusive, o artigo com subsídio teológico da revista do próximo domingo já está no ar. É só você acessar o link da editora, acessar o blog e você pode ler o artigo que foi escrito para auxiliar você. Observe o seguinte: você que é professor, na sua revista já tem um artigo com um subsídio teológico para te auxiliar dentro do tema que o professor, o autor da lição, está abordando em cada semana. Além desse artigo, desse estudo chamado Subsídio Teológico que está na sua revista, você tem um outro texto que nós publicamos semanalmente no blog da editora. Algumas semanas terá um estudo, outras semanas poderão ter mais de um estudo. Então, não deixe de acessar e não deixe de participar, de continuar, participando do nosso grupo no WhatsApp, porque lá também nós iremos publicando as atualizações tanto do blog quanto do canal do YouTube. A lição do próximo domingo trata do tema a necessidade da salvação. É bastante apropriado que o autor da revista tenha começado com esse tema. Por quê? Quando nós falamos sobre a salvação, a importância da salvação, nós estamos nos referindo àquele que é o tema principal da fé cristã. Afinal, por que Cristo veio ao mundo? Afinal, por que ele pregou, porque ele curou, porque ele exorcizou, porque ele morreu, porque ele ressuscitou, afinal, porque ele prometeu que um dia retornará para o seu povo, para a sua igreja. Qual é o objetivo? O objetivo não é outro senão a salvação dos seus, a salvação da sua igreja, a salvação do seu povo. Portanto, a salvação é o tema principal da fé cristã nesse sentido. Mas por que a salvação é necessária? Essa é a pergunta que a primeira lição da nossa revista procura responder. E para entendermos como professores e transmitirmos isso para os nossos alunos, é importante compreender o que a Bíblia ensina a respeito da condição humana, porque é essa condição humana que torna a salvação necessária. E olha que interessante, praticamente todas as religiões que existem no mundo acreditam e reconhecem que existe algo de errado com o homem. Algumas não vão dizer que é pecado, vão dizer que é a dor
né, como no budismo, a ignorância sobre o que é a dor causa todos os males da humanidade. Outras religiões acham que o ser humano precisa evoluir e através de encarnações ele vai se purificando até atingir um estágio de purificação tal que ele consiga escapar da roda kármica, do processo do karma, e aí livre de precisar reencarnar novamente, entra em contato com o divino e se torna um ser espiritual, um guia, ou em algumas religiões se torna um orixá, um caboclo ou alguma outra entidade. Porém, todas essas religiões admitem que o ser humano, eu e você, temos algo de muito problemático. Para nós cristãos, esse algo de muito problemático é o pecado. É uma palavra, hoje em dia, pesada. Nós vivemos numa sociedade que não aceita mais o conceito de pecado. Mas, pesado ou não para o homem moderno, é o ensinamento bíblico. O problema com o ser humano não é só que ele precisa evoluir. Precisa. Não é só que ele precisa se purificar, precisa. Não é só que ele precisa ter uma moral mais elevada, precisa. Mas é um problema muito mais profundo, é uma corrupção muito mais arraigada no coração, no cerne do ser. E esse problema é chamado na Bíblia pela palavra pecado. O pecado que começou com Adão e Eva, o primeiro casal, os nossos pais originais. E esse pecado e suas consequências vão sendo transmitidas e passadas para cada nova geração. Então, quando nós nascemos nesse mundo, nós já nascemos em um mundo corrompido e também somos seres humanos corrompidos. E essa corrupção dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, que é o pecado, nos torna pecadores. Aliás, o subsídio teológico que está na revista fala um pouquinho sobre isso. O nosso problema não é só que nós pecamos. O nosso problema é que nós somos pecadores. Se você pensar numa árvore frutífera, uma mangueira, por exemplo, ela produz mangas, mas ela não é uma mangueira porque ela produz mangas. Ela produz mangas porque ela é uma mangueira. Da mesma forma, o ser humano. O ser humano não é pecador simplesmente porque ele comete pecados, porque ele mente, porque ele sonega imposto, porque ele trai, porque ele pensa mal. Ele é pecador por isso também. Mas por que ele produz esses frutos? Porque a natureza dele é pecadora. Então nós cometemos pecados, nós produzimos frutos pecaminosos porque a nossa raiz é pecado. Então a Bíblia trata o pecado de duas formas: o pecado enquanto a corrupção da natureza humana e os pecados, que são os frutos dessa natureza humana. Então é muito importante que você aborde essa diferenciação com os seus alunos. O pecado e os pecados. É o pecado que me faz pecador, que produz pecados. Então, a necessidade da salvação para nós cristãos começa a ser compreendida a partir dessa percepção de que, por causa da escolha dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, como narrado no livro do Gênesis, aquela escolha resultou em consequências nefastas para todas as futuras gerações e chega até nós. Então nós estamos separados de Deus, nós estamos na condição de inimigos de Deus, nós estamos no estado no qual nós somos incapazes de fazer o bem, de acreditar e até de desejar o bem. Paulo fala sobre isso nos primeiros capítulos de Romanos. Ninguém deseja o bem, ninguém quer o bem. Todos estão encerrados, aprisionados debaixo dessa lei tão poderosa que é a lei do pecado, a lei da morte. O salário do pecado é a morte. Na Bíblia, a morte, inclusive, tem
basicamente dois sentidos: a morte física, mas também a morte espiritual, que resulta numa terceira concepção da morte, que é a morte eterna, a condenação eterna. Então, é esse homem que precisa de salvação. É essa condição do homem, da natureza do homem, que precisa ser redimida, que precisa ser salva. Então, voltando à pergunta que é feita pelo autor da revista, na primeira lição: por que a salvação é necessária? A salvação é necessária porque o homem está sob uma condição terrível. Toda vez que a gente fala que é necessário salvar alguém, significa que esse alguém está debaixo de uma grave ameaça, debaixo de um grave perigo. Eu adoro nadar. E se eu estou na piscina, eu não preciso ser salvo necessariamente. Eu posso estar apenas na piscina. Mas se eu estiver na piscina me afogando, aí eu preciso de salvação. Então, quando eu falo que alguém precisa ser salvo, eu estou dizendo que essa pessoa ela está debaixo de uma grave ameaça, de um grave perigo. E é essa a condição espiritual do homem. Ele não precisa ser salvo, por exemplo, porque ele é humano. Não, Deus criou o homem bom. Só que essa humanidade se corrompeu, ela se colocou debaixo de uma condição muito ruim, muito perigosa, muito danosa, e por isso esse homem, essa humanidade, carece desesperadamente de salvação. Um outro aspecto que nós podemos abordar sobre a necessidade da salvação é quanto ao método, a forma de salvação. Como já comentamos, todas as religiões costumam admitir que há algo de muito ruim com o homem, ainda que elas não entendam a questão do pecado, como nós compreendemos porque nós temos a revelação de Deus. Porém, olha que coisa interessante. As religiões admitem que há algo de errado, de muito errado com o homem, mas elas não admitem a necessidade do evangelho. Por quê? Uma coisa que diferencia profundamente a religião cristã das outras religiões é o fato de que nas outras religiões o homem, de uma forma ou de outra, precisa salvar a si mesmo. As religiões acreditam que o homem pode merecer a salvação e que o homem pode trabalhar e conquistar a sua própria salvação. Para todas as religiões do mundo, a salvação é um prêmio que alguém conquista por merecimento. A salvação é como uma medalha, como um troféu, que você foi lá, lutou, brigou e no final você ganhou aquele troféu. É um prêmio, é um pagamento por algo de bom que você fez. Na religião cristã, na revelação bíblica, não é assim que acontece. Segundo as Escrituras, o homem está debaixo do pecado e a condição do homem é tão grave que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Não existe nada que o homem possa fazer para que Deus agrade dele, para que Deus a ele perdoe, para que Deus conceda a ele o prêmio da salvação como uma forma de reconhecimento. Ninguém pode dar a Deus primeiro para ser recompensado. Essa é a afirmação muito clara das Escrituras. Por isso nós afirmamos que a salvação é pela graça. Aquele que não merece, aquele que não é capaz, recebe de Deus como um presente, como um dom, a salvação. É isso que Paulo fala, por exemplo, no capítulo 2 de Efésios. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom. Isso não vem de vós, é presente. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Portanto, a salvação é absolutamente necessária porque a humanidade está debaixo de um grave perigo. E essa salvação necessária, ela vem exclusivamente mediante a pessoa de Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. O homem de si mesmo não é capaz de alcançar a salvação. De tudo que nós precisaremos falar e abordar na lição do próximo domingo a respeito da necessidade da salvação.
É muito importante que nós, professores e nossos alunos, compreendam essas verdades tão fundamentais da nossa fé. Um forte abraço, que Deus te abençoe. E não deixe de usar os nossos canais para enviar as suas sugestões, os seus elogios e também as suas críticas. Até mais, se Deus nos permitir.